Não use açúcar em nada. Não coma nenhum tipo de doce ou sobremesa. O açúcar é um catalisador que nos faz engordar. Uma quantidade mínima de açúcar já é suficiente para desencadear a produção e liberação de insulina, que é um hormônio responsável por baixar a quantidade de açúcar no sangue, mas também é responsável por desencadear o acúmulo de gorduras em nosso organismo. Quanto mais insulina temos circulando, mais acumulamos gorduras. Recomendo que você tome café e sucos sem açúcar e também não exagere na quantidade de café e sucos. Tome no máximo 4 xícaras pequenas de café por dia. Seu paladar pode demorar de 3 a 12 semanas para se acostumar com café e sucos sem açúcar. No início você pode colocar um pouco de açúcar mascavo ou açúcar demerara ou então usar o adoçante sucralose ou estévia. Mas use somente nos primeiros dias e vá diminuindo a quantidade de adoçantes. Não use outros adoçantes como ciclamato ou sacarina. Evite doces, sobremesas e alimentos que contêm açúcar, como bolos, tortas, biscoitos recheados e outros alimentos industrializados que contêm açúcar. Nem preciso falar para não tomar refrigerantes, não é? Todo mundo já fala sobre isso. Mas vou enfatizar, refrigerantes têm 1 tonelada de açúcar por mililitro. Claro que isso é um exagero, mas os refrigerantes têm mesmo muito açúcar. Só não ficamos enjoados com o refrigerante porque ele tem em sua composição o ácido fosfórico, que disfarça o gosto do açúcar. Além disso, os refrigerantes têm muitos conservantes, estabilizantes, corantes, etc. É uma carga enorme de xenobióticos que o fígado tem que se virar para eliminar. Atenção! É importante evitar o açúcar mesmo se não tivermos diabetes. Algumas pessoas pensam assim: eu não tenho diabetes, então posso comer doce e usar açúcar à vontade. Não é bem assim. Como eu disse, o açúcar é uma espécie de catalisador das reações do nosso metabolismo. Para quem não é diabético, ele faz aumentar a produção de insulina. Quanto mais insulina circulando em nosso organismo, mais acumulamos gordura. Quando a glicemia está alta, ocorre um fenômeno chamado de glicação de proteínas, que é uma reação da glicose com proteínas, gerando uma ligação química irreversível. Quando isso ocorre, esta molécula torna-se inflamatória. Essa glicação de proteínas pode ocorrer, por exemplo, entre a glicose e a hemoglobina, uma proteína presente nas hemácias e que é responsável pelo transporte de oxigênio. Essa ligação é irreversível e é utilizada como referência para o nível de glicemia da pessoa. Existe um exame de laboratório chamado de hemoglobina glicada, que é utilizado exatamente para termos noção da média da glicemia nos últimos 90 dias. A hemácia é fabricada e depois de 90 a 120 dias é destruída e substituída. Por isso, esse exame reflete a média de 90 dias. Para os diabéticos, esse exame é um verdadeiro dedo duro. Por que eu falo isso? É porque o exame de glicemia em jejum, se a pessoa estiver saindo da dieta e comendo doces, tomando refrigerantes, enfiando o pé na jaca, basta ela ficar de 8 a 12 horas em jejum, tomar os medicamentos corretamente ou aplicar a insulina corretamente, que quando ela for fazer o exame, a glicemia de jejum vai dar dentro dos valores de referência. Mas o exame de hemoglobina glicada, não. Esse exame mostra como está o controle da glicemia nos últimos 90 dias. Se a pessoa estiver saindo da dieta, ele vai dar alterado. Por que isso é importante para quem não tem diabetes? É porque é um exame que reflete exatamente se você está exagerando no consumo de alimentos com alto índice glicêmico, se está comendo alimentos que contêm açúcar, se está tomando refrigerantes e se está tomando suco de frutas em excesso. Dentre os exames que eu peço para a pessoa fazer regularmente, eu incluo o exame de hemoglobina glicada, mesmo que a pessoa não seja diabética, exatamente para termos uma noção de como o organismo está metabolizando a glicose. O excesso de açúcar no sangue leva à glicação de proteínas e aumenta processos inflamatórios. Se você acha que isso só reflete internamente, vou dizer principalmente para você mulher, que se preocupa com a aparência da sua pele. A glicação de proteínas endurece a pele. Sim, a pele perde a flexibilidade, perde a vitalidade, podemos dizer que perde o viço, a vitalidade, a beleza, o brilho. A pele fica sem brilho,
A pele fica dura, ressecada e sem flexibilidade. O que aparece? Rugas. E pode piorar. Pode dar uma inflamação na pele. A glicação de proteínas é inflamatória, como eu já citei. A pele fica com aquela aparência de casca de laranja. Internamente, a glicação de proteínas pode aumentar a inflamação nos vasos sanguíneos, contribuindo para a formação de aterosclerose e entupimento das veias, prejudicando todo o nosso organismo, mesmo que a pessoa não seja diabética. Então, não use açúcar em nada, elimine o açúcar da sua vida.